Olá, meus amores! Estou aqui mais uma vez para a gente ter a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Uma boa tarde, né? Um ótimo estudo para todos vocês. Hoje nós iremos fazer uma revisão, né, de substantivo, que é o assunto que nós estamos trabalhando, né? Vamos revisar, né, o que é um substantivo e sua classificação. Mas antes de nós começarmos a nossa revisão, vocês vão assistir a um vídeo, né, que é um poema cantado que para vocês entenderem melhor, né? Se tiver ainda alguma dúvida do que seja o substantivo, para vocês entenderem melhor o que é o substantivo. E depois nós voltamos, né, para fazermos a nossa revisão, tá bom? Acompanha aí, bem legal, o nosso vídeo. Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome, rosa, camélia e jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Jô é Soares, Caetano é Veloso, o Ari foi Barroso também. Entre os que são Jorge, tem um Jorge Amado e o outro que é o Jorge Ben. Quem tem apelido, Tom Zé Tiririca, Toquinho e Fafá de Belém. Tem sempre o nome, e depois do nome, tem sobrenome também. Todo brinquedo tem nome, bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome, bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Renato é Aragão, que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. Vinícius, que era de Moraes, e o tom brasileiro é Jobim. Quem tem apelido, Ganso Baixinho, Maninho, Pelé e Neném. Tem sempre um nome, e depois do nome, tem sobrenome também. E aí, todas as coisas têm nome, né? Então, a gente olhando ao nosso redor, a gente pode ver que todas as coisas têm nome. E esses nomes são chamados de substantivo. E esse substantivo, ele vai ser classificado. Então, todos esses nomes que existem, eles recebem uma classificação, que é o que nós vamos ver agora. Preparados? Então, vamos lá. Então, começando. Sou professora e sinto falta dos meus alunos. Cuidem-se para que logo possamos estar juntos. Logo, logo, né? Então, a gente vai ver hoje a revisão de substantivo próprio, comum, simples, composto, coletivo, primitivo, derivado, concreto e abstrato. Vamos lá nessa aventura? Então, a gente vai começar, né, pelo substantivo
comum. Então, o que é um substantivo comum? Vamos lembrar um pouquinho? Então, olha só, nós temos aqui uma frase. E nessa frase nós temos palavras destacadas. Cachorro no centro da cidade. Então, temos aí destacado menino, cachorro, cidade. Então, vamos lá. Menino pode ser qualquer menino. Então, não está individualizando esse ser. Pode ser qualquer um. Cachorro também pode ser qualquer cachorro. Não está individualizando. E cidade, se você pensar, pode ser qualquer cidade. Não é uma cidade em especial, não é um cachorro em especial e não é um menino em especial. Então, nós temos aí o substantivo comum. Substantivo comum, né? São nomes, né? Comuns que servem para várias pessoas e não uma em particular. Entendeu? Então, se é um menino, pode ser qualquer menino. Se é um cachorro, pode ser qualquer cachorro. Se é cidade, pode ser qualquer cidade. Já o substantivo próprio é o contrário. Ele vai individualizar o ser. Por exemplo, nós temos a mesma frase, agora a gente está utilizando o substantivo próprio. Então, Theo encontrou Jack no centro de Conceição do Almeida. Então, observe que eu tenho agora Theo, que é o nome do menino, então eu estou individualizando. Agora é um menino em especial, que é Theo, não é qualquer menino. Para o cachorro, eu dei o nome de Jack. Então, não é qualquer cachorro. Agora, o cachorro tem um nome que é Jack. Então, está individualizando esse cachorro. E a cidade, Conceição do Almeida. Não é qualquer cidade, é Conceição do Almeida. Então, eu estou individualizando. Essa é a diferença entre o substantivo próprio e o substantivo comum. Tudo bem? Vamos continuar. Agora nós temos outra classificação, que são os substantivos simples. Simples é aquele substantivo que é formado apenas por uma palavra. Então, eu tenho aqui flor. Só uso uma palavra para designar esse substantivo. Sol. Eu só uso uma palavra para designar esse substantivo, sol. E pé. Eu só uso uma palavra para designar esse substantivo, pé. Tudo bem? Então, observe aí que nós só temos uma palavra, então nós chamamos de substantivos simples. Agora a gente vai ver mais uma classificação. E são os substantivos compostos. Então, lembra as palavrinhas que a gente viu antes? Ótimo. A gente pega a flor e une com beija, que vai formar um substantivo composto. Beija-flor, que é o nome de um pássaro. Observe que aí nós temos o hífen para separar essas duas palavrinhas, beija e flor. Então, o nome de um pássaro, então eu tenho um substantivo composto. Agora, sol, eu juntei com gira e vou formar um girassol, que é o nome de uma flor. Observe que aí não tem o hífen. Então, tá tudo juntinho, as palavrinhas juntaram e eu acrescentei mais um si, que é para dar o som do S, girassol. Se fosse ia ficar girasol. Então, tem que colocar 2 S's. E, por fim, pé. Eu juntei com o de e com moleque e formei pé de moleque. Observe que eu tenho aí 3 palavrinhas, elas estão separadas, mas aí eu não uso hífen. Então, vai ter palavras que eu vou usar o hífen, vai ter palavras que eu não vou usar e vai ter palavras que vai estar juntinha.
tá bom? Então, aí eu tenho um substantivo composto, que é aquele formado por mais de uma palavra. E nós vamos ver agora substantivo primitivo. Primitivo vem de primeiro. Ele não é formado de nenhuma outra palavra. Olha só, nós temos dente, tá vendo? Dente não vem de nenhuma outra palavra, então ela é primitiva. Então, eu tenho também pão. Pão não é derivado também de nenhuma outra palavra, não vem de nenhuma outra palavra, então ela é primitiva. Agora, nós temos fogo, também não vem de nenhuma outra palavra, tá bom? Tá bom? Então, temos aí substantivo primitivo. Primitivo, primeiro, não vem de nenhuma outra palavra, que são esses substantivos aí. Então, olha só, vocês podem perceber também que um substantivo ele pode receber mais de uma classificação, tá bom? Tanto dente, quanto pão, quanto fogo, eles são substantivos primitivos, mas também são substantivos comuns e também são substantivos simples, tá bom? Então, eles podem receber mais de uma classificação. Agora, a gente vai ver o próximo substantivo, que é o substantivo derivado. Lembra as palavrinhas que a gente viu anteriormente? De dente, eu vou formar dentista. Dente formou dentista, que é um profissional, tá vendo? Então, dentista é uma palavra derivada de dente. Ela é formada a partir de outra palavra. Aqui, de pão, eu vou formar a palavra padeiro. Padeiro vem de pão. E de fogo, eu vou formar foguete. Tá vendo? Foguete vem de fogo. Então, são palavras derivadas, tá bom? Dentista vem de dente. Padeiro, de pão. E foguete, de fogo. Então, são palavras derivadas. Então, derivada é isso, quando ela vem, é formada a partir de outra palavra. Conhecendo mais um, nós temos agora o substantivo concreto. Concreto, lembra quando a Prof falou que o substantivo concreto é aquele que a gente pode tocar, pode ver e que ele tem existência própria, né? Como, por exemplo, a bola. A bola não depende de mim nem de ninguém para existir. Ela tem existência própria. Bola. Tá vendo? Concreto. A borracha. Concreto. Não depende de mim, gente. Se eu pegar a bola, a borracha, colocar lá, ela vai continuar lá existindo. Então, se eu sair daquele lugar, ela vai continuar ali naquele lugar existindo. Então, ela não depende de mim para existir. A panela, por exemplo, ó, também é um substantivo concreto. Aí, vocês também não podem ficar somente nessa ideia de que é o que vê, né? O que a gente pode ver e tocar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. O vento, por exemplo. Nós não vemos o vento, nós sentimos o vento. Nós não podemos tocar no vento, mas ele tem existência própria. Ele não depende de outro ser para existir. Entendeu? Ele existe por si só. Então, o vento não precisa de outro ser para existir. Assim como Deus também. Deus também tem existência própria. Ele não depende de outro ser para existir. Também são substantivos concretos, tanto Deus quanto vento. Entendeu? Então, o substantivo concreto é aquele que não depende de outro ser para existir. Aí a gente vai para o próximo, que é o substantivo abstrato. O substantivo abstrato é aquele substantivo que vai depender de um outro ser para existir. Olha o amor,
Para o amor existir, precisa de alguém que sinta amor. Se ninguém sentir amor, o amor não vai existir. Assim também como fantasma. O fantasma, ele só existe aonde? Na nossa imaginação. Então, ele não existe, né? Não tem existência própria. Ele só vai existir na nossa imaginação. Se nós pensarmos no fantasma, ele vai existir. Então, ele depende de alguém que o imagine para que ele exista. Assim também como a solidão. O sentimento de solidão só vai existir se alguém sentir solidão, se sentir só, entendeu? Então, geralmente, o substantivo abstrato é aquele que são representados pelos sentimentos, não é isso? E também por seres imaginários, tá bom? Então, lembra sempre que o substantivo abstrato ele vai depender de outro ser para existir. E vamos agora ao substantivo coletivo. O substantivo coletivo é aquele coletivo que são vários substantivos, são vários da mesma espécie e que tem um nome especial. Por exemplo, eu tenho várias abelhas, eu vou chamar de enxame, o enxame de abelhas. Então, um substantivo que vai estar no singular, que vai se referir a vários seres da mesma espécie. Então, se eu falo enxame, são várias abelhas. Muitas abelhas que eu não consigo contar, saber quantas tem. Aí, tá vendo? Para soldados, quando tem vários soldados, nós temos o quê? Um exército. Então, um exército é o nome designado ao conjunto de soldados, vários soldados. Então, a mesma coisa, eu não posso contar, né? São vários. Então, eu vou chamar de exército. E para que uvas, nós temos a designação de cacho. Então, cacho de uvas. Então, cacho também pode ser para bananas e também cacho também pode ser para cabelos, entendeu? Então, o substantivo coletivo é esse, uma palavra que vai estar no singular, mas que vai se referir a vários seres da mesma espécie, mas é quando tiver vários seres. Tudo bem? Continuando. E aí, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? E aí, o que é que eu desejo para vocês? O que eu dou? Beijos no coração. Muitas saudades de vocês, tá vendo? Olha o meu coração balançando, olha o outro balançando. Um beijão no coração. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Um beijão.